Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Wilson Rodrigues, aqui do Jefa Sorocaba. Estamos começando mais um Evangelho no Jefa. Quero agradecer imensamente a vocês que estão nos acompanhando em mais esta noite, fazendo o Evangelho junto com a gente, juntos, fazendo também as vibrações à distância, em prol dos animaizinhos, o tratamento à distância, que o Jefa realiza desde quando começamos o nosso trabalho. Nós já temos as vibrações à distância e agora, junto com as vibrações, o programa Evangelho no Jefa, uma oportunidade então de você fazer o Evangelho junto com a gente aí na sua casa, de preferência junto com o seu animalzinho, se for possível. Se não tiver condições de fazer junto com ele, não tem problema, mas o mais importante é que a gente vibre intensamente pelos nossos animaizinhos, principalmente os mais adoentados. Vamos iniciar então fazendo a nossa prece de abertura, agradecendo mais uma vez a Deus, nosso Pai, ao nosso Mestre Jesus, aos nossos amigos espirituais que estão conosco mais esta noite e mais esta oportunidade do Evangelho. Que seja, Senhor, uma noite de muita luz, de muita paz para todos nós, que possamos compreender essas lições e da melhor maneira possível colocá-las em prática em nosso dia a dia e sempre contando com a ajuda imprescindível dos nossos amigos espirituais. Que assim seja, Senhor, graças a Deus e graças a Jesus. Bom, nós estamos no capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo, Há Muitas Moradas na Casa de Meu Pai, e hoje vamos ler os itens de 13 a 15, que é sobre mundos de expiações e de provas, que é nada mais, nada menos do que a nossa Terra, né? A nossa atual condição evolutiva do nosso planeta. Lembrando que quem for acompanhar o Evangelho do próprio livro, às vezes algumas palavras são diferentes, mas o sentido é o mesmo, né? Muda às vezes algumas palavras de acordo com a tradução, de acordo com a editora, mas o sentido é o mesmo, mas estará na tela aí para vocês poderem acompanhar a leitura. É uma mensagem de Santo Agostinho, recebida em Paris em 1862. Santo Agostinho, que é um dos principais divulgadores do Espiritismo, né? Muitas das mensagens do Evangelho segundo o Espiritismo vieram de Santo Agostinho. Então vamos ver o que ele nos traz aqui sobre mundo de provas e expiações. O que vos direi destes mundos de expiações que vós já não conheçais? Pois basta considerar a terra que habitais. A superioridade da inteligência para um grande número de seus habitantes indica que ela não é mais um mundo primitivo, destinado à encarnação de espíritos ainda mal saídos das mãos do Criador. As suas qualidades inatas são a prova de que já viveram e que realizaram um certo progresso. Mas os vícios, também numerosos, aos quais se inclinam, são um indício de uma grande imperfeição moral. É por isso que Deus os colocou no mundo ingrato, para expiarem suas faltas por meio de um trabalho penoso e das misérias da vida, até que se façam merecedores de passar para um mundo mais feliz. Entretanto, nem todos os espíritos encarnados sobre a terra se encontram em expiação. As raças que chamais selvagens são espíritos apenas saídos da infância e que aí estão, por assim dizer, educando-se e desenvolvendo-se ao contato de espíritos mais avançados. Vêm em seguida as semicivilizadas, formadas por esses mesmos espíritos em evolução. São, podemos dizer, as raças indígenas da Terra que se desenvolveram pouco a pouco, depois de longos períodos seculares, conseguindo algumas atingir a evolução intelectual dos povos mais esclarecidos. Os espíritos em expiação aí estão, se podemos assim nos exprimir, como estrangeiros, já viveram em outros mundos, dos quais foram excluídos por causa de sua obstinação no mal, que os tornava motivo de perturbação para os bons. Eles foram relegados, por um tempo, entre os espíritos mais atrasados, tendo por missão fazê-los avançar, pois levaram consigo uma inteligência desenvolvida e o germe dos conhecimentos adquiridos. É por essa razão que os espíritos punidos se encontram entre as etnias mais inteligentes, visto que são estas também as que sofrem mais penosamente as misérias da vida. Por possuírem mais sensibilidade e serem mais atingidas pelos atritos do que as raças primitivas, nas quais o senso moral é mais obtuso. A Terra apresenta-se assim como um dos tipos de mundos expiatórios nos quais as variedades são infinitas, mas que tem como característica comum servir de local de exílio aos espíritos rebeldes à lei de Deus. Neles,
Os exilados precisam lutar ao mesmo tempo contra a perversidade dos homens e a inclemência da natureza. Trabalho duplamente penoso que desenvolve ao mesmo tempo as qualidades do coração e as da inteligência. É assim que Deus, em sua bondade, transforma o castigo em proveito e evolução para o espírito. Bom, Santo Agostinho foi muito feliz aqui nas suas colocações, porque nós já habitamos um mundo de provas e expiações, então nada do que ele nos trouxe aqui a gente já não vive no dia a dia. Nós convivemos com pessoas só um pouquinho mais evoluídas, como também convivemos com pessoas às vezes um pouquinho mais atrasadas, espiritualmente falando. E como eu disse até no programa anterior, é o dever daquele que está num nível superior auxiliar o inferior. E aqui na Terra nós temos essa oportunidade de ajudarmos uns aos outros, mas sabendo que todos nós estamos no mesmo barco em termos evolutivos. Porque senão não estaríamos mais aqui encarnados no mundo de provas e expiações. Já estaríamos merecendo um mundo regenerado, um mundo mais feliz, quem sabe, salvo as exceções, de espíritos missionários que vêm à Terra, que encarnam na Terra muitas vezes, pedindo essa missão, pedindo essa tarefa para auxiliar os irmãos de jornada. A maioria de nós, 99%, de nós que estamos aqui encarnados, estamos no mesmo patamar. Precisamos ainda evoluir muito, precisamos muito da ajuda desses bons amigos espirituais, os que estão no mundo espiritual, os que encarnaram aqui conosco, para que a gente saia dessa situação tão difícil, tão complicada, que é esse momento em que a Terra vive hoje, de tantas situações terríveis aos nossos olhos, mas que são necessárias aos olhos de Deus, porque é necessário que a gente expie as nossas faltas, que a gente pague os nossos erros, que a gente cumpra com tudo aquilo que a gente se propôs ao voltarmos para cá. Ninguém sofre algo que não precise, ninguém está encarnado no mundo de provas e expiações se não precisar. E a característica de um mundo de provas e expiações, como o nosso amigo Santo Agostinho deixou aqui, é de ter essa convivência com espíritos mais ou menos evoluídos, em que algumas situações ainda se fazem necessárias aqui na nossa constituição física. Quando fizermos por merecer o mundo regenerado, com certeza esses bons amigos espirituais irão nos auxiliar, irão nos fortificar, nos fortalecer para a nossa caminhada, para a nossa continuidade evolutiva. Então que a gente tenha esse pensamento de que nós estamos aqui todos nós, no mesmo barco, inclusive nós que estamos um pouquinho, mas bem pouquinho, mais evoluídos que os nossos irmãos animais, é nosso dever auxiliá-los também, porque eles estão aqui para conviver conosco, para evoluir conosco, nos ensinam também, mas estamos aqui como seus superiores, se é que a gente pode dizer assim, evolutivamente falando, sim, mas em algumas situações eu particularmente me questiono, será que nós estamos tão mais evoluídos assim que os nossos irmãos animais? Diante de algumas situações que a gente vê, de algumas barbaridades que a gente vê no nosso dia a dia, cometidas, situações cometidas pelos nossos irmãos de humanidade? Fica aí a pergunta, fica aí o questionamento, fica aí a reflexão para cada um. Então essa era a leitura do nosso Evangelho da noite de hoje, e eu convido vocês agora para fazermos todos juntos as vibrações pelos nossos irmãos animais. Vibremos por todos os animais que vivem na terra, nos rios, nos mares e no ar. Pelos animais que estão em nossos lares. Pelos animais que, mesmo possuindo uma morada, sofrem por negligência e falta de cuidados, amor e respeito. Pelos animais que sofrem maus tratos, humanização excessiva e aqueles que sofreram abandono. Vibremos pelos animais que passam fome, frio, sede, cansaço e tristeza. Pelos animais adoecidos e aqueles que encontram-se internados em clínicas veterinárias. Vibremos pelos animais que são explorados nos zoológicos, nos experimentos laboratoriais, nos espetáculos de entretenimento humano e os que são obrigados ao trabalho incessante, sem o respeito às regras de bem-estar animal. Vibremos
pelos animais das fazendas pecuárias, granjas e demais locais cuja finalidade é a criação destinada ao abate ou produção de derivados e subprodutos. Vibremos pelos animais silvestres, que são levados pelo tráfico, e por aqueles que sofrem interferências negativas do homem em seu habitat natural, como os animais marinhos, afetados pela poluição, e aqueles que são vítimas de desmatamentos e queimadas. Vibremos por todos os animais que estão nascendo e por aqueles que estão retornando à pátria espiritual, idosos ou não, para que possam receber amor, carinho e proteção. Vibremos também pelas ONGs, protetores individuais e todos aqueles que procuram fazer o bem a nossos irmãos menores, enviando força e discernimento para continuarem o seu trabalho no bem. Por fim, pedimos licença para vibrar pelos animais que estão com os nomes no caderno de vibrações do Jefa, para que recebam a atenção especial das equipes espirituais, para que possam restabelecer a sua saúde através de águas que contenham os medicamentos necessários para o auxílio de seu tratamento veterinário. Que assim seja. Obrigado a todos que estiveram conosco em mais este Evangelho no Jefa. Fica o convite também para a quinta-feira, para o nosso trabalho presencial no centro. Quem estiver em Sorocaba e puder ir nos prestigiar, puder assistir a palestra presencial, por exemplo, fica o convite a todos, ou até a semana que vem, se Deus quiser. Tchau, pessoal.